José Brito mantinha um relacionamento com Isabel Cristina Simplício, conhecida nas redes sociais como Bebel Aventureira. Mas quando Isabel decidiu colocar um ponto final na relação, José teria se recusado a aceitar a separação. Pouco tempo depois, ela foi encontrada morta dentro do próprio sítio, vítima de um crime brutal. O que José provavelmente não imaginava é que a história não terminaria ali. A notícia do que havia acontecido se espalhou rapidamente e chegou ao conhecimento do crime organizado da região. A partir daquele momento, uma vingança começou a ser preparada contra ele, e o desfecho seria tão brutal quanto inesperado. Agora vamos entender tudo o que aconteceu nessa história. Pessoal, antes de começar o vídeo, temos um comunicado importante. A gente sempre busca trazer o melhor conteúdo possível para vocês, mas infelizmente, o YouTube começou a diminuir bastante o alcance dos nossos vídeos. Como utilizamos a renda do AdSense para pagar ferramentas, pesquisas e a equipe que ajuda na produção dos conteúdos, isso acabou dificultando bastante a continuidade do projeto. Por isso, decidimos criar um novo canal, onde os próximos vídeos começarão a ser publicados. Isso não significa que o Saga Criminal vai acabar, e futuramente pretendemos voltar a trazer conteúdos para cá também. Então contamos muito com o apoio de vocês. O link do novo canal está no comentário fixado, e ao clicar no botão inscrever-se aqui do canal, vocês também conseguem encontrar e acessar o nosso novo canal para se inscrever. Contamos com vocês para manter esse projeto vivo. Agora vamos para o vídeo. Isabel Cristina tinha 52 anos e era mãe de 3 filhos. Entre eles estava Isabelle Aurora, influenciadora digital conhecida em Manaus. Mas Isabel também havia começado a conquistar seu próprio público. Usando o nome Bebel Aventureira, ela compartilhava uma rotina simples no sítio onde vivia, na região do Lago Azul, zona norte de Manaus. Seus vídeos mostravam pescarias, atividades no quintal, trabalho, refeições caseiras e momentos próximos à natureza. Em um de seus últimos registros, ela apareceu tomando café e mostrando uma panela com pupunha. Segundo Isabelle, foi ela quem ensinou a mãe a usar melhor as redes sociais e a gravar os próprios vídeos. Mesmo sem muita experiência, Bebel se esforçava para mostrar justamente aquilo que mais gostava: a vida no sítio. Fora das câmeras, Isabel mantinha um relacionamento com José Brito dos Reis. As fontes apontam que os dois estavam juntos havia menos de 1 ano. Não havia registro formal de agressões anteriores feito pela vítima, mas conhecidos relataram discussões e ciúmes. Algumas publicações também apontaram que a relação estava chegando ao fim e que José não aceitava a separação. Então chegou a manhã de terça-feira, 9 de dezembro de 2025. Naquele dia, algo muito grave aconteceu dentro do sítio de Isabel, no Ramal Matrinchã, bairro Lago Azul. A versão que José apresentaria depois tentava colocar parte da responsabilidade sobre a própria vítima. Em áudios enviados a familiares, ele afirmou que Isabel teria tido um surto, teria se ferido e que os dois entraram em luta corporal. No mesmo áudio, porém, o próprio José admitiu que havia enforcado Isabel. A Polícia Civil não aceitou aquela narrativa como uma morte provocada pela própria vítima. A cena encontrada na propriedade indicava um homicídio, e o caso passou a ser tratado como feminicídio. Isabel apresentava sinais de agressão, estrangulamento e ferimentos provocados por arma branca. Uma das partes que mais chamou a atenção foram as lesões na região dos olhos, que haviam sido perfurados. Sem entrar em detalhes ainda mais fortes, o estado em que ela foi encontrada mostrava que o que havia acontecido ali estava muito longe de ser um simples acidente. Depois do crime, José deixou o local. Durante a fuga, enviou mensagens e áudios para familiares de Isabel, comunicando o que havia acontecido e tentando apresentar sua versão. Em determinado momento, chegou a dizer que se entregaria à polícia. Isso, porém, não aconteceu. Quando os familiares chegaram ao sítio, encontraram Isabel já sem vida e acionaram as autoridades. Peritos foram enviados ao endereço e o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal. Em poucas horas, a notícia ganhou enorme repercussão por Bebel ser conhecida nas redes e mãe de Isabelle Aurora. A despedida ocorreu no dia seguinte. Isabelle publicou homenagens lembrando a mãe como uma mulher forte, trabalhadora e apaixonada pela natureza.
Relatos que circularam sobre o velório afirmaram que, devido às graves lesões no rosto, a família manteve o caixão fechado durante a cerimônia. Uma possível briga entre um casal terminou em mais um caso de feminicídio aqui em Manaus. A vítima é Isabel Cristina Lopes Simplício, conhecida como Bebel. Ela é mãe da influenciadora Isabelle Aurora. A polícia informou que José Brito matou a vítima e em seguida avisou a família por meio de mensagem. Tivemos acesso ao áudio enviado a familiares. Eu sei que eu lutei com ela e a minha realidade é essa. Aí eu peguei e enforquei ela, depois que ela mesmo furou o próprio olho dela. Eu tô me entregando pra polícia, mano. A polícia ainda vai apurar essa versão. Ele espancou, várias pancadas na cabeça e depois enforcamento. Tem perfuração nos olhos, tá certo? Com uma faca, possivelmente, né? O rosto muito danificado, em razão possivelmente de socos, murros. Ainda de acordo com a polícia, José Brito e Isabel Cristina tinham um relacionamento há menos de um ano. Isabelle Aurora, filha da vítima, esteve no local e foi acolhida por familiares. Equipes policiais fizeram busca pelo local à procura de José Brito, mas ele não foi encontrado. Enquanto a família se preparava para se despedir de Bebel, José passou a ser procurado oficialmente. A delegacia especializada em homicídios e sequestros divulgou a imagem dele e a justiça chegou a expedir um mandado de prisão preventiva. Só que José não chegaria a ser preso pela polícia. A imagem do suspeito circulava intensamente nas redes sociais de Manaus. Familiares e conhecidos pediam informações sobre seu paradeiro. Foi então que, ainda na noite do dia 9 de dezembro, outro vídeo começou a circular. Nele, José aparecia vivo e cercado por homens. Reportagens locais atribuíram a captura a integrantes de uma facção criminosa. A Polícia Civil também trabalhou com a hipótese de que criminosos haviam decidido agir por conta própria depois de saberem da morte de Isabel. Nas imagens, José é questionado sobre quem era, onde atuava e sobre o que havia acontecido com Bebel. Em determinado trecho, menciona pessoas ligadas ao bairro Fazendinha e tenta explicar suas relações naquele ambiente. Um dos homens afirma que José estava sob controle do grupo e que eles ainda iriam verificar qual era a procedência dele. Era uma espécie de julgamento clandestino. Em vez de José ser levado a uma delegacia para responder formalmente pelo feminicídio, ele havia caído nas mãos de homens que decidiram submetê-lo às próprias regras. A gravação terminava sem mostrar qual seria o destino dele. O Pelezinho lá no Fazendinha. É mesmo, hein? Vamos chegar nos irmãos pra ver se processa essa parada aí, beleza? O filho meu trabalha por ele também, é o braço direito dele. O Maico Brito. Tá aqui, meus irmãos. Tá aqui, ó. O rapaz que matou a mulher aí, ó. Tá aqui, tá seguro ele aqui. Vamos ver qual é a procedência dele aí. Horas depois daquele vídeo, na manhã de quarta-feira, 10 de dezembro, moradores encontraram um corpo em um ramal da região do Tarumã, zona oeste de Manaus. A polícia foi chamada e confirmou a identidade. Era José Brito dos Reis. De acordo com informações divulgadas pela investigação e pela imprensa, José havia sido executado com 5 disparos, sendo 4 na cabeça e 1 nas costas. Mas havia outro detalhe que imediatamente chamou a atenção dos investigadores. José também apresentava perfurações na região dos olhos. Segundo o delegado responsável pelo caso, as lesões pareciam ter sido deixadas como uma espécie de recado. A semelhança com o que havia acontecido com Isabel um dia antes fortaleceu a suspeita de que a execução estivesse diretamente ligada ao feminicídio e tivesse ocorrido como forma de represália. Em menos de 24 horas, o homem procurado como principal suspeito da morte de Bebel também estava morto. Com isso, José nunca chegou a responder oficialmente pelo crime diante da justiça, e a Polícia Civil abriu uma nova investigação para identificar quem havia participado de sua captura e execução. Nas informações públicas localizadas posteriormente, não houve confirmação de prisão ou condenação dos responsáveis pela morte de José. O caso permaneceu sob investigação, enquanto a morte de Isabel continuou sendo apontada como um motivo que teria provocado a reação dos criminosos. Para a família de Bebel, porém, nada mudava aquilo que havia acontecido. Isabel Cristina Simplício deixou 3 filhos e uma história que até então era conhecida principalmente pelos vídeos simples que publicava nas redes sociais, mostrando sua rotina, suas pescarias e a vida no sítio.
O que começou como mais um caso de feminicídio que chocou Manaus, acabou tomando um rumo ainda mais inesperado. Em questão de horas, o principal suspeito passou de procurado pela polícia para capturado por criminosos, submetido a um julgamento clandestino e encontrado morto na manhã seguinte. Uma sequência de acontecimentos que transformou a morte de Bebel Aventureira em um dos casos mais repercutidos da região naquele período e mostrou, mais uma vez, como o chamado Tribunal do Crime pode agir à margem da justiça para impor suas próprias regras.